E aí, beleza? Leonardo Lima falando. Como você se sente em uma situação de ameaça? Pode ser qualquer tipo de ameaça, ameaça física, ameaça psicológica, alguém zombando de você. Como já aconselhava Mahatma Gandhi, nós não devemos evitar a raiva, devemos compreendê-la e usá-la com inteligência ao nosso favor e ao favor das outras pessoas. Mas e aí? Quando você se sente ameaçado, além da raiva, quais outros sentimentos você tem? Como, por exemplo, medo? Você sente medo? Ou você sente uma sensação de vulnerabilidade, de exposição? Sente até vergonha? Vergonha daquilo que está acontecendo ao seu redor? Vergonha do que vão pensar com você? O sentimento da vergonha tem muito a ver com isso, né? O que a gente pensa sobre o que os outros pensam a respeito de nós. Então a vergonha é muito relacionada a isso. E covardia? Num momento de ameaça você já se sentiu covarde? Além de vulnerável, covarde, sem a condição de revidar ou sem a vontade de revidar, com muito medo. Então vamos conversar um pouco para entender melhor o que é de bom e de ruim que esses sentimentos trazem para você em situações ameaçadoras. Por exemplo, se a vergonha tem muito a ver com o que você pensa a respeito do que os outros pensam a seu respeito, então será que ela gera boa coisa em você ou coisa ruim? Quando você se sente envergonhado, isso está te ajudando a se proteger ou está ajudando você a não andar, a ficar paralisado por análise? O que eu faço agora? É importante a gente compreender o que causa, os gatilhos que geram esses sentimentos e por que nós nos sentimos assim. O nosso organismo, a nossa natureza, sempre tenta nos proteger de qualquer situação que nos afete, seja ela afetando apenas o nosso psicológico ou afetando o nosso físico. Até porque psicológico influencia no físico, físico influencia no psicológico. Muitas pessoas, com medo de sentir vergonha, se julgam perfeccionistas. Procrastinam porque não querem fazer algo que não seja perfeitamente feito. Porém, dizem que a pressa é a inimiga da perfeição. Se as duas estão em lados opostos, muitas vezes você quer um pouquinho de pressa, mas está parado por conta de querer também perfeição. E às vezes precisamos agir com pressa, às vezes precisamos agir com mais capricho. Porém, a perfeição é algo mais alto nível do que aquilo que estamos acostumados a fazer. Afinal de contas, somos seres imperfeitos e buscar a perfeição requer muito tempo, né? Se você avaliar, por exemplo, pessoas que são altíssimo nível naquela atividade que fazem, como por exemplo um violinista, provavelmente você vai perceber que os melhores já têm mais de 10 mil horas de treinamento. Isso segundo um estudo feito nos Estados Unidos. Se você ainda não tem 10 mil horas em alguma atividade, como quer se julgar perfeccionista? Até porque, provavelmente, esse violinista também não se julga perfeito ou nem mesmo julgue qualquer de suas apresentações perfeitas. Então a gente precisa balancear melhor. Precisamos nos admitir vulneráveis, deixar isso transparecer, expor isso. A vulnerabilidade é capaz de demonstrar para as pessoas ao nosso redor que nós nos colocamos em posição de igual ou até mesmo inferior a elas. Então somos gente como outras pessoas. É muito bom quando a gente encontra uma pessoa e sente que ela é gente como a gente, que ela é tão vulnerável quanto eu. Porque às vezes parece que uma pessoa que alcançou algum tipo de sucesso, que conquistou alguma coisa muito difícil de conseguir, é comum que a gente pense que ela é fora do normal, ela é acima das outras pessoas. E normalmente não é assim. O que determina se uma pessoa consegue algo que outra não consegue, na maioria das vezes, é apenas a disposição em se esforçar mais do que as outras pessoas. É fazer repetidamente, aperfeiçoar, mas não no sentido de chegar à perfeição, mas no sentido de se tornar melhor, cada vez melhor do que ela mesma e cada vez melhor do que os concorrentes, se esse for o caso. Pensando assim, o primeiro sentimento a ser eliminado da nossa vida é o da vergonha. Por quê? Porque esse sentimento, na verdade, não é autoproteção. O que ele causa, na maioria das vezes, é autodestruição, é autoparalisia. Você para de fazer com medo de ser descoberto. A vergonha, ela serve para medir algumas coisas do seu caráter. Mas é muito melhor você prevenir fazer coisas erradas
por medo ou vergonha de ser descoberto do que deixar de fazer coisas certas por esse mesmo medo. Se você faz apenas as coisas que considera moralmente aceitáveis, que considera dentro dos seus valores, não tem por que sentir vergonha. Até porque errar é normal e se você errar, vai aprender um motivo pelo qual você não sabia que aquilo que estava fazendo estava dentro do seu conjunto de valores, seu conjunto de princípios. Mas, se você faz alguma coisa que ultrapassa essa barreira deliberadamente, quando você for pego fazendo, fica parecendo que é um flagrante, alguma coisa que você deveria sim sentir muita vergonha. Então a gente pode prevenir e pode remediar a vergonha e tirá-la da nossa vida. Quanto à vulnerabilidade, nós podemos alimentá-la, nós podemos colocar exposição às nossas vulnerabilidades e deixar as pessoas manifestarem o que acham dela. Quando a pessoa se manifesta a respeito da sua vulnerabilidade, você percebe quem está do seu lado ou quem não está. E a relação do medo? O medo é uma forma de proteção do corpo, então não temos como eliminá-lo. O medo faz com que você entre num estado de maior atenção e que se certifique de que realmente não está correndo nenhum risco. Porém, às vezes nós combinamos o sentimento de medo com uma pitada de raiva, ou seja, temos a vontade de revidar, de reagir de maneira incorreta. E é aí que temos um problema. Gandhi, como eu citei no início, diz que nós não devemos temer a raiva, precisamos apenas saber utilizá-la com inteligência. E é onde nós aprendemos a responder ao invés de revidar. Toda aquela raiva que nos vem, ela pode ser utilizada para o bem. Sempre que Gandhi se via com raiva de alguma coisa e ele dizia que sentia raiva o tempo todo, nós precisamos pegar essa raiva, canalizar e pensar assim: o que está me gerando essa raiva? Então vamos agir com o bem, de maneira correta, de maneira amorosa, a fim de eliminar aqueles motivos da raiva, se eles estão de acordo com os seus princípios, os seus valores, aquilo que você quer, o seu propósito de vida, as coisas pelas quais você luta. Foi assim que ele convenceu pessoas, conquistou pessoas e fez com que legiões lutassem sem agressão pela independência da Índia. E o que temos de comum aqui, em todos esses sentimentos, quando nos sentimos ameaçados? Primeiro, nós temos de comum a nossa consciência. Quando você está com a consciência tranquila, não tem por que ter sentimentos como a vergonha ou não tem por que temer a exposição da sua vulnerabilidade. Temos também um sentimento a combater que é o da covardia. Quando você sente medo, sente raiva e às vezes age de forma covarde, você revida. Às vezes aponta para o outro aquelas armas que você mais sentia medo de que apontassem para você. Você pode revidar com coisas como, por exemplo, o preconceito, a discriminação, a agressão ou qualquer outro tipo de desrespeito. Geralmente, a gente tende a usar as armas com as quais a gente mais imaginou que não poderíamos ser afetados. Aquelas armas que a gente sabe que poderiam nos atingir com força, com violência. E aí a gente, por pensar tanto em não querer aquilo, acaba tendo elas como armas à disposição e utiliza elas como outras pessoas. Então, vamos parar de pensar tanto naquilo que não queremos sofrer, passar a identificar as pessoas que nós queremos mais perto de nós e utilizar até mesmo a raiva, o medo, a vulnerabilidade com inteligência, de acordo com os nossos princípios, com o nosso propósito. Faz sentido essa mensagem para você? Assim como eu já falo em todos os vídeos, você já sabe. Então já dá o pause aí, faz lá o que eu ia falar para você em seguida. Fez? Curtiu? Compartilhou? Então te espero nos próximos vídeos. Até logo e tchau!